A Declaração de Randolph Carter, 1920, por H.P. Lovecraft. Repito a vocês, cavalheiros, que sua inquisição é inútil. Podem me deter aqui para sempre, se assim quiserem. Podem me confinar ou até me executar, se precisam de uma vítima para apaziguar a ilusão que chamam de justiça. Mas não posso dizer mais do que já disse. Tudo o que consigo lembrar, contei com absoluta franqueza. Nada foi distorcido ou ocultado, e se algo permanece vago, é apenas por causa da nuvem sombria que se abateu sobre minha mente. Essa nuvem e a natureza nebulosa dos horrores que a trouxeram até mim. Repito mais uma vez. Não sei o que aconteceu com Harley Warren. Embora eu pense, quase espero, que ele esteja em um esquecimento pacífico, se é que existe em algum lugar algo tão abençoado assim. É verdade que por 5 anos fui seu amigo mais próximo e compartilhei parcialmente de suas terríveis investigações sobre o desconhecido. Não negarei, embora minha memória esteja incerta e confusa, que esta testemunha que vocês trouxeram possa de fato ter nos visto juntos, como afirma, na estrada de Gainesville, caminhando em direção ao pântano de Big Cypress, às 11h30 daquela noite terrível. Que carregávamos lanternas elétricas, pás e uma estranha bobina de fio com instrumentos acoplados, posso até confirmar, pois todos esses objetos tiveram um papel na única cena horrenda que permanece gravada na minha memória abalada. Mas sobre o que se seguiu, e sobre a razão de eu ter sido encontrado sozinho e atordoado na borda do pântano na manhã seguinte, devo insistir que nada sei além do que já lhes contei inúmeras vezes. Vocês me dizem que não há nada no pântano ou nas suas imediações que possa servir de cenário para aquele episódio aterrador. Eu respondo que nada sei além do que vi. Visão ou pesadelo talvez tenha sido. Visão ou pesadelo é o que fervorosamente espero que tenha sido. Mas é tudo o que minha mente conserva do que se passou naquelas horas chocantes depois que deixamos de ser vistos pelos homens. E por que Harley Warren não voltou? Ele próprio? Ou seu espectro? Ou alguma coisa sem nome que não consigo descrever? Só isso poderá dizer. Como já disse antes, os estudos estranhos de Harley Warren eram bem conhecidos por mim e, de certa forma, compartilhados por mim. De sua vasta coleção de livros estranhos e raros sobre assuntos proibidos, eu li todos aqueles escritos nos idiomas que domino, mas são poucos, comparados aos que estão em línguas que não compreendo. A maioria, acredito, está em árabe. E o livro inspirado pelo próprio demônio que causou o desfecho, o livro que ele levava no bolso quando partiu deste mundo, estava escrito em caracteres como jamais vi em outro lugar. Warren nunca quis me contar exatamente o que continha aquele livro. Quanto à natureza de nossos estudos, preciso mesmo repetir que já não retenho plena compreensão. Parece-me até uma certa misericórdia que não a retenha, pois eram estudos terríveis, que eu prosseguia mais por uma fascinação relutante do que por verdadeira inclinação. Warren sempre me dominou, e às vezes eu temia. Lembro-me de como estremeci diante da expressão em seu rosto na noite anterior ao acontecimento horrendo, quando falava incessantemente sobre sua teoria de por que certos cadáveres jamais se decompõem, mas permanecem íntegros e inchados em seus túmulos por 1000 anos. Mas agora não o temo mais, pois suspeito que ele tenha conhecido horrores que vão além da minha compreensão. Agora, temo por ele. Mais uma vez, afirmo que não tenho ideia clara de qual era nosso objetivo naquela noite. Certamente tinha muito a ver com algo no livro que Warren levava consigo, aquele antigo livro de caracteres indecifráveis que lhe viera da Índia 1 mês antes. Mas juro que não sei o que esperávamos encontrar. Sua testemunha diz que nos viu às 11h30 na estrada de Gainesville, seguindo em direção ao pântano de Big Cypress. Provavelmente isso é verdade, mas não tenho memória distinta desse momento. A imagem gravada em minha alma é de uma única cena, e a hora devia ser bem depois da meia-noite, pois uma lua minguante em crescente estava alta nos céus enevoados. O lugar era um cemitério antigo, tão antigo que estremeci diante das múltiplas marcas de eras imemoriais. Estava numa depressão profunda e úmida, coberta por uma vegetação espessa, musgos e ervas rasteiras e curiosas, tomada por um odor vago que minha imaginação ociosa associava, de modo absurdo, a pedras em decomposição. Por toda parte havia sinais de abandono e decrepitude, e parecia-me assombroso pensar que Warren e eu fôssemos as primeiras criaturas vivas a invadir aquele silêncio letal de séculos.
Sobre a borda do vale, uma pálida lua minguante surgia através dos vapores fétidos que pareciam emanar de catacumbas desconhecidas, e pelas suas débeis e vacilantes rajadas de luz, eu podia distinguir uma repulsiva formação de lajes antigas, urnas, cenotáfios e fachadas de mausoléus, todas em ruínas, cobertas de musgo, manchadas pela umidade e parcialmente ocultas pela exuberância doentia da vegetação insalubre. Minha primeira impressão vívida de minha presença nesta terrível necrópole concerne ao ato de parar com Warren diante de um determinado sepulcro meio obliterado e de jogar para o lado alguns fardos que parecíamos estar carregando. Agora observei que eu tinha comigo uma lanterna elétrica e 2 pás, enquanto meu companheiro estava equipado com uma lanterna similar e um conjunto de telefone portátil. Nenhuma palavra foi dita, pois o local e a tarefa pareciam conhecidos por nós. E sem demora, pegamos nossas pás e começamos a limpar a grama, as ervas daninhas e a terra acumulada do antigo mortuário. Após desobstruir toda a superfície, composta por 3 enormes lajes de granito, recuamos um pouco para observar a cena de ossos. E Warren pareceu fazer alguns cálculos mentais. Então ele retornou ao sepulcro e, usando sua pá como alavanca, tentou levantar a laje mais próxima de uma ruína de pedra que talvez tenha sido um monumento em seus dias de glória. Não teve sucesso, e fez um gesto para que eu o ajudasse. Finalmente, nossa força combinada soltou a pedra, que levantamos e inclinamos para um lado. A remoção da laje revelou uma abertura negra, de onde jorrou uma efusão de gases miasmáticos tão nauseantes que recuamos horrorizados. Após o intervalo, porém, nos aproximamos novamente do buraco e encontramos as exalações menos insuportáveis. Nossas lanternas revelaram o topo de uma escada de pedra, pingando um líquido detestável proveniente do interior da terra e ladeada por paredes úmidas, incrustadas de nitro. E agora, pela primeira vez, minha memória registra uma conversa verbal, com Warren me dirigindo palavras em sua voz grave e melodiosa, uma voz notavelmente imperturbada pela nossa assombrosa situação. "Lamento ter que pedir que você fique na superfície", ele disse, "mas seria um crime deixar alguém com seus nervos frágeis descer até lá. Você não pode imaginar, nem mesmo pelo que leu ou pelo que eu lhe contei, as coisas que eu terei que ver e fazer. É um trabalho demoníaco, Carter, e duvido que algum homem sem sensibilidades de ferro consiga passar por isso e voltar vivo e são. Não quero te ofender, e Deus sabe que ficaria feliz em ter você comigo. Mas a responsabilidade, de certa forma, é minha. E eu não poderia arrastar um amontoado de nervos como você até uma morte provável à loucura. Eu te digo, você não pode imaginar como a coisa é realmente. Mas prometo manter você informado por telefone sobre cada movimento. Veja, eu tenho fio suficiente aqui para chegar ao centro da Terra e voltar. Ainda consigo ouvir na memória aquelas palavras friamente pronunciadas, e ainda me recordo dos meus protestos. Parecia-me desesperadamente ansioso por acompanhar meu amigo àquelas profundezas sepulcrais, contudo ele mostrou-se inflexivelmente obstinado. Certa vez, ameaçou abandonar a expedição caso eu permanecesse insistente, uma ameaça que se revelou eficaz, já que somente ele detinha a chave da coisa. De tudo isso ainda me recordo, embora já não saiba que espécie de coisa procurávamos. Depois de obter minha relutante aquiescência em seu plano, Warren pegou o rolo de fio e ajustou os instrumentos. Ao seu aceno, tomei um dos últimos e sentei-me sobre uma lápide antiga e descolorida, próxima à abertura recém-descoberta. Então ele apertou minha mão, colocou o rolo de fio sobre o ombro e desapareceu naquele ossuário indescritível. Por um momento, mantive à vista o brilho de sua lanterna e ouvi o farfalhar do fio enquanto ele o desenrolava atrás de si. Mas o brilho logo desapareceu abruptamente, como se tivesse encontrado uma curva na escada de pedra, e o som morreu quase com a mesma rapidez. Eu estava só, e, no entanto, ligado às profundezas desconhecidas por aqueles fios mágicos cuja superfície isolada jazia verde sob os feixes trêmulos daquela minguante lua crescente. No silêncio solitário daquela vetusta e deserta cidade dos mortos, minha mente concebeu as mais horrendas fantasias e ilusões, e os grotescos santuários e monólitos pareciam assumir uma personalidade hedionda, uma semi-senciência. Sombras amorfas pareciam espreitar nos recessos mais escuros do vale sufocado por ervas daninhas e esvoaçar como em alguma procissão cerimonial blasfema através dos portais das tumbares carcomidas na encosta. Sombras que não poderiam ter sido lançadas por aquela pálida e perscrutadora lua crescente.
Eu consultava constantemente o meu relógio à luz da lanterna elétrica e escutava com febril ansiedade ao receptor do telefone. Mas, por mais de um quarto de hora, nada ouvi. Então, um leve estalido veio do instrumento e chamei meu amigo com voz tensa. Por mais apreensivo que eu estivesse, não estava preparado, todavia, para as palavras que vieram daquele estranho cofre em acentos mais alarmados e trêmulos do que quaisquer outros que eu já ouvira antes de Harley Warren. Aquele que tão calmamente me deixara pouco tempo antes, agora falava do fundo num sussurro trêmulo mais portentoso que o mais alto grito. Deus! Se você pudesse ver o que estou vendo, não pude responder. Emudecido, apenas pude esperar. Então vieram novamente os tons frenéticos. Carter! É terrível, monstruoso, inacreditável. Desta vez minha voz não me falhou e derramei no transmissor uma torrente de perguntas entusiasmadas. Aterrorizado, continuei a repetir. Warren, o que é? O que é isso? Mais uma vez veio a voz de meu amigo, ainda rouca de medo e agora aparentemente tingida de desespero. Não posso te dizer, Carter. É completamente além do pensamento. Não ouso te dizer. Nenhum homem poderia saber disso e viver. Grande Deus, nunca sonhei com isto. Silêncio novamente, salvo pelo meu agora incoerente turbilhão de perguntas trêmulas. Então a voz de Warren em um tom de consternação mais selvagem. Carter, pelo amor de Deus, põe a laje de volta e saia daqui se puder. Rápido, deixe tudo mais e corra para fora. É a sua única chance. Faça o que eu digo e não me peça para explicar. Eu ouvi, mas só consegui repetir minhas perguntas frenéticas. Ao meu redor estavam as tumbas e a escuridão e as sombras. Abaixo de mim, algum perigo além do alcance da imaginação humana. Mas meu amigo estava em maior perigo do que eu, e através do meu medo, senti uma vaga revolta por ele achar que eu seria capaz de desertá-lo sob tais circunstâncias. Mais cliques e, após uma pausa, um grito lamentoso de Warren. Fuja! Pelo amor de Deus, ponha a laje de volta e fuja, Carter. Algo na gíria juvenil de meu evidentemente abalado companheiro liberou minhas faculdades. Eu formulei e gritei uma resolução. Warren, reaja. Eu estou indo aí. Mas com essa oferta, o tom do meu interlocutor mudou para um grito de desespero absoluto. Não, você não pode entender. É tarde demais e minha culpa. Ponha a laje de volta e fuja. Não há mais nada que você ou qualquer um possa fazer agora. O tom mudou novamente, dessa vez adquirindo uma qualidade mais suave, como uma resignação desesperançada. Ainda assim, permaneceu tenso pela ansiedade em relação a mim. Rápido, antes que seja tarde demais. Tentei não ouvi-lo. Tentei quebrar a paralisia que me prendia e cumprir minha promessa de correr até sua ajuda. Mas seu próximo sussurro me encontrou ainda imobilizado nas correntes do terror absoluto. Carter, apresse-se. Não adianta. Você precisa ir. Melhor um do que dois. A laje. Uma pausa. Mais cliques. Então a voz suave de Warren. Está quase no fim agora. Não torne mais difícil. Cubra esses malditos degraus e fuja pela sua vida. Você está perdendo tempo. Adeus. Carter, não nos veremos de novo. Aqui o sussurro de Warren se transformou em um grito que gradualmente se elevou até um grito estridente, carregado com todo o horror das idades. Malditas coisas infernais. Legiões. Meu Deus. Fuja, fuja, fuja. Depois disso veio o silêncio. Não sei por quantas eras intermináveis permaneci ali atônito, sussurrando, murmurando, chamando, gritando naquele telefone. Vez após vez, através dessas eras, sussurrei e murmurei, chamei, berrei e gritei. Warren! Responda-me, você está aí? E então chegou a mim o horror supremo de todos, a coisa inacreditável, impensável, quase inominável. Já disse que pareceram se passar eras desde que Warren soltou seu último e desesperado alerta e que apenas os meus próprios gritos agora rompiam aquele silêncio hediondo. Mas depois de algum tempo houve mais um clique no receptor e eu forcei os ouvidos para escutar. Novamente chamei para baixo. Warren, você está aí? E como resposta, ouvi aquilo que lançou essa nuvem sobre a minha mente. Não tento, senhores, explicar aquela coisa, aquela voz. Nem ouso descrevê-la em detalhes, pois as primeiras palavras me roubaram a consciência e criaram um vazio mental que se estende até o momento em que despertei no hospital. Deverei dizer que a voz era profunda, oca, viscosa, remota, sobrenatural, desumana, incorpórea. O que devo dizer? Aquilo foi o fim da minha experiência e é o fim da minha história. Eu a ouvi e não soube de mais nada. Ouvi enquanto permanecia petrificado naquele cemitério desconhecido no vale,
Entre as pedras desmoronadas e as tumbas em ruínas, a vegetação fétida e os vapores miasmáticos, ouvia emergir das profundezas mais recônditas daquele maldito sepulcro aberto, enquanto eu observava sombras amorfas e necrófagas dançarem sob uma lua minguante e maldita. E foi isso que ela disse. Warren está morto.